Olá! Que bom que você está aqui no nosso último vídeo da série As Mães que Erraram na Bíblia. Pois é, eu vou sentir falta dessa série. Graças a Deus por ela. Essa série acabou, mas teremos uma outra. Será As Mães que Acertaram na Bíblia. E nós vamos começá-la em janeiro. Mas, vamos recapitular pela última vez? Herodias, a mulher de Ló, Zípora, Sara, Eva, Rebeca, Penina, Salomé, Raquel, Jezabel e Tamar. Essas foram as nossas 11 mães. E agora nós vamos para a 12ª, nossa última mãe, chamada Gomer, a esposa de Oséias. Vamos ver na palavra de Deus, livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. O Senhor disse a Oséias: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Essa missão que Oséias recebeu de casar-se com uma mulher adúltera e ter filhos da infidelidade foi uma missão bem difícil. E Oséias a executou com primor, porque Oséias casou-se com Gomer, Oséias perdoou Gomer, Oséias comprou Gomer por um preço irrisório quando Gomer já não valia mais nada, estava sendo vendida, porque havia fugido de casa, abandonado seu lar, abandonado seu esposo e seus filhos. Gomer se revoltava contra Oséias, não amava o mesmo Deus que Oséias amava. Oséias era um profeta que viveu 800 anos antes de Cristo. A nação estava muito idólatra, várias adorações diferentes, o povo se esquecera do Senhor por completo e Oséias foi chamado bem nesse momento, onde o povo estava completamente afastado de Deus. Na mesma época do profeta Miqueias. O profeta Miqueias foi para a tribo de Judá e o profeta Oséias foi para as 10 tribos que haviam se separado desde a época do filho de Salomão, Roboão. Quando Oséias toma Gomer por esposa como exemplo do que Deus fez com Israel, ele estava justamente dando um exemplo de amor, de um Deus que perdoa, de um Deus que ama, de um Deus que resgata, coisas que nós seres humanos não somos capazes de fazer por nós mesmos. É claro que Oséias foi capaz porque Deus o abençoou, mas qual de nós estaria disposto a perdoar o adultério tão repetidas vezes quanto Oséias perdoou? O povo de Israel era exatamente o que a esposa de Oséias era. Um povo que rejeitava o Senhor, adorava outros deuses, se prostituía com eles. E Deus sempre correndo atrás, perdoando, resgatando, salvando aquele povo que estava tão repetidas vezes ofendendo ao seu Deus. Que história maravilhosa, que exemplo. A gente não sabe como foi que terminou essa história, porque a palavra de Deus não relata. Se Gomer finalmente, depois de tantas tentativas, se aquietou, aceitou o amor inexplicável, o amor infinito que só Deus poderia ter colocado no coração de Oséias por ela. E conseguiu ficar com aquele marido sem adulterar. E Oséias era um homem pobre. Gomer então saía de casa, abandonava o marido em troca de ter uma vida luxuosa, que depois terminou em uma vida de desespero e abandono, sendo vendida. E Oséias vai lá e compra Gomer e tenta tudo de novo. Resgatar o casamento, resgatar o amor próprio dela, resgatar a vida dos dois. Essa história é uma história impressionante. Como o nosso Deus é maravilhoso, como ele fez com que essa alegoria ficasse tão prática. Porque o relacionamento de Deus com a igreja, de Deus comigo, com você, com seus filhos, é exatamente como o noivo e a noiva. Nós somos a noiva do Senhor. A leitura da Bíblia, a oração, a vontade de testemunhar tem se mantido e aumentado, a vida cristã é crescimento. Na palavra de Deus, existe uma verdade, e essa verdade chama-se Jesus. Quando Jesus entra, ele norteia toda a nossa vida, ele orienta toda a nossa moralidade. E a fidelidade é tudo que ele nos deu, é o tudo dele pelo tudo nosso. Não há como dar menos que tudo porque foi tudo que ele deu. Se bem que o nosso tudo é muito pouquinho perto do tudo dele. Mas ele aceita o nosso tudo, nada menos que isso. A ilustração de hoje é sobre fidelidade. A fidelidade está entrando em extinção. As pessoas estão descartando as suas relações hoje com uma facilidade incrível. Essa história, ela aconteceu há muito tempo atrás. Essas pessoas se casaram, bem jovens ainda, e cheias de sonhos. E esse marido disse à sua esposa que naquela região onde eles moravam não havia oportunidades econômicas, nem emprego suficiente para todos. Então ele viajaria. E naquela época não havia ainda transporte como nós temos hoje, sem nada, sem um burro, um cavalo, até chegar a uma fazenda que o aceitasse, batendo de porta em porta procurando emprego.
Quando ele encontrou o emprego, ele foi até o patrão e lhe pediu que guardasse todos os salários, para que ele só pegasse os salários quando ele estivesse indo embora para sua esposa. O patrão concordou, achou esquisito e os anos começaram a transcorrer. 20 anos se passaram e ele chegou e disse: agora, pelos meus cálculos, com o salário que o senhor me paga, já dá para eu comprar uma casa e uma terrinha para viver com a minha esposa. Durante esses 20 anos ele havia sido fiel, estritamente fiel a ela. O patrão amava aquele empregado, tinha aquele empregado quase como da família, marcou com ele no outro dia, 5 horas da manhã, para que ele então fosse pegar o dinheiro dele. As moedas eram de ouro, o patrão separou um saco cheio delas e separou também 3 pães bem grandes, do tipo que se assa em forno de pizza, aquele pão que é casca grossa. Quando o seu empregado chegou às 5 horas da manhã, o patrão disse: você tem 2 escolhas. Você prefere o salário, aquela bolsa, aquele saquetel de moedas de ouro, ou você prefere 3 conselhos que eu vou te dar com esses 3 pães, que foi o que fez com que eu me tornasse o homem que eu sou. O empregado, como admirava muito aquele patrão e o tinha como pai, escolheu os 3 pães e os 3 conselhos ao invés do salário. E o patrão disse: olha, esses 2 pães aqui, eu vou colocar por cima, me dá seu bornal. Ele colocou o 3º pão por baixo e falou: esses 2 é para você comer na viagem. O de baixo é para você comer com a sua esposa quando você chegar lá. E ele deu então 3 conselhos para aquele homem. O primeiro era: não seja curioso. O segundo era: não tome atalhos. E o terceiro era: nunca tome uma decisão quando você está nervoso, irado. Eles 2 choraram, se despediram e aquele homem deu um cavalo para o seu empregado e disse assim: volte a cavalo para você chegar mais depressa. O empregado saiu com o seu bornal cheio de pães, com os outros suprimentos que ele havia separado e começou sua viagem. Ansioso, coração acelerado, porque ia ver sua esposa que há 20 anos ele não encontrava e não tinha nenhum contato com ela. Naquela época era muito difícil a correspondência naquela região. No meio do caminho encontra-se com uma caravana e vai acompanhando essa caravana. Eles param numa estalagem para dormir. Aquele homem também para e acontece que durante a noite ele ouve um barulho muito esquisito. É gritaria, quebradeira, e coloca a mão na maçaneta da porta e ele pensa: o primeiro conselho era: não seja curioso. Eu vou dormir, amanhã eu fico sabendo o que aconteceu. E ele deitou na cama novamente, dormiu. No outro dia pela manhã, a maioria das pessoas que tinham saído dos seus quartos havia morrido. Tinha muitos corpos naquela recepção. Havia passado por ali um bando de ladrões que roubou os pertences de todos. E depois de roubar, matou as pessoas. Aquele conselho salvou-lhe a vida. Ele continuou seu caminho, encontrou outra caravana, tentou se agregar a ela. Afinal de contas, viajar sozinho era muito perigoso. E nessa nova caravana tinha muitas pessoas interessantes. Ele começou a fazer amizades. E ele passou 3 dias viajando com eles. Paravam para dormir, ele parava junto. Eles começavam a andar de manhã, ele continuava junto. Eles eram comerciantes. Quando chegou o 4º dia da viagem, eles falaram: não, você não está indo para tal lugar? Ele disse: tô. Eles falaram: então vai com a gente tem um atalho aqui que a gente conhece muito bacana. Ele falou: não, atalho não, eu vou deixar quieto. Tchau para vocês. Quando ele chegou na cidade para a qual ambos estavam indo, ele ouviu que aquela caravana havia sido pega pelo mesmo bando de invadido a estalagem e muitas pessoas haviam morrido, eles tinham sido assaltados e não tinham ficado com nada. E ele se livrou novamente dos conselhos do seu patrão. Quando ele foi chegando na sua terra natal, sobre uma montanha ficava a casa do seu sogro, onde ele deixara a sua esposa. E ele, olhando bem de longe, viu a silhueta de uma mulher estendendo roupas sobre os galhos das árvores. E ele identificou que era a sua esposa, porque ela tinha um jeito de andar todo especial e ele amava aquele jeito, e ele reconheceria em qualquer lugar do mundo, não importa quantos anos passassem. Viu? E ele começou a ficar super emocionado, começou a querer acelerar o cavalo, mesmo que matasse o cavalo para chegar logo lá. Ele viu também uma silhueta masculina e essa silhueta masculina sentou-se e a esposa dele sentou no colo deste homem. Aquilo deixou-o muito indignado e ele pensou com muita revolta no coração: vou matar os 2, sou macho! Afinal de contas, eu fui fiel a essa mulher durante 20 anos e ela está sentada no colo de outro? Não acredito! E lembra do 3º conselho e pensa assim: eu estou nervoso,
O conselho era não tomar nenhuma decisão enquanto estivesse nervoso. Eu vou dormir aqui e amanhã eu chego lá. Mas eles vão ter que me escutar. E ele dormiu. No outro dia, quando ele chegou no portão, a esposa veio numa alegria, correndo para o abraço, mas ele ficou imóvel ao abraço dela. Não correspondeu. E ela ficou perplexa. Depois de 20 anos, você não sentiu saudade nem para corresponder a um abraço? Ele lhe disse: eu vi ontem você sentada no colo de um homem, eu quero saber quem é. Ela chamou então o homem. O homem tinha 19 anos. Era seu filho. Ele chorou muito ao perceber o quanto ela havia passado por dificuldades para criar seu filho sem o pai. Ela havia sido fiel por 20 anos, assim como ele. E aquela família se reuniu depois de tudo isso. E eles foram cortar o último pão. E quando cortaram aquele pão da casca dura, encontraram todas as moedas de ouro, o equivalente ao salário de 20 anos, dentro daquele pão. Aquela família foi restaurada pela fidelidade e pela honestidade. Esses valores têm um preço altíssimo. A palavra de Deus diz que nós devemos sempre fazer o nosso melhor em tudo o que formos fazer. Se você é casado, seja o melhor marido, a melhor esposa. Se você é pai, é mãe, seja o melhor pai, a melhor mãe que você consegue. Afinal de contas, é tudo que Deus pede de nós, que nós demos o nosso melhor e Ele vai completar o que faltar. Ah, mas o meu melhor é muito pouco, o meu também. Tudo bem, Ele vai completar o que faltar. Fique tranquilo. Se você está sendo fiel, se você quando cai se arrepende, levanta, pede perdão, se você ama o seu próximo e faz alguma coisa por ele, tudo isso te faz feliz aqui na terra sim. Apesar de que nós fazemos isso porque Deus nos amou primeiro. Mas é claro que há recompensas terrenas, embora elas não sejam o nosso objetivo, não sejam o motivo por trás dos atos. Agora, o motivo por trás dos atos, esse sim é maravilhoso, que é o amor de Jesus por nós na cruz. A salvação que nós recebemos. Não há presente maior que esse. Não há amor maior que o de Deus pelo seu povo. Gomer foi amada por Oséias com um amor humano. Mas você e eu somos amados por Deus com o amor divino, o amor ágape, o amor verdadeiro. O amor que preenche qualquer lacuna, que transforma qualquer vida. Que nós possamos deixar esse amor transbordar dentro de nós. E que eu e você possamos a cada dia falar desse amor mesmo sem palavras. É o meu desejo, a minha oração. Um beijo e um abraço.